Graça e a paz do Senhor Jesus, Memorial. Amém, queridos? Você pode assentar-se no seu lugar. Enquanto nos posicionamos aqui, eu falo com você também que está em casa, nos acompanhando hoje. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida. E que onde você estiver acompanhando esse culto, que a graça do Senhor esteja sobre você e sobre sua casa. Pode escrever nos comentários abaixo onde você está, para que nós possamos também fazer contato com você. E a você que hoje nos visita, que Deus abençoe a sua vida. O Senhor marcou um encontro com você aqui hoje à noite. Foi a graça do Senhor que te atraiu a esse lugar. Irmãos, desde sexta-feira, a Memorial tem tido o privilégio de sediar o Congresso Semeando as Novas Gerações, organizado pela CIBAMES, pela Associação Centro das Igrejas Batistas. E estiveram no congresso o pastor Glauco Ferreira, que ministrou hoje pela manhã aqui também, coordenador do Ministério Autismo na Igreja. E hoje você vai ver que nós estamos assim sendo privilegiados de receber a Mara Melni, que eu queria chamar ela aqui. Vamos recebê-la com uma salva de palmas para a glória do Senhor. Escritora, pedagoga, especialista em educação cristã, contadora de histórias, um ministério super abrangente no nosso país, na nossa nação, quando se trata de novas gerações, de ministério infantil, e com certeza hoje sua família vai receber uma palavra de bênção. Amém. Nossas novas gerações vão ser envisionadas para a glória do Senhor. Membro da primeira igreja batista de Curitiba, pequenininha, né? A igreja primeira de Curitiba, pequenininha. Então, para a glória do Senhor, hoje nós estamos aqui, queremos te dar boas-vindas, que o Senhor te use, que o Senhor te abençoe. Erga suas mãos para cá, vamos orar, vamos abençoar a serva do Senhor. Querido Deus, abençoa a Mara nessa noite. Que ela possa, ó Deus, ser boca de Deus no nosso meio, e que tudo quanto o Senhor colocou no coração dela, ela possa falar e ministrar com ousadia, graça e direção do Senhor. Fala aos nossos corações e põe os nossos olhos sobre as novas gerações, Senhor. Possamos passar o bastão da fé com força e coragem. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Obrigada, pastor. Graça e paz, igreja. Boa noite. Trago saudações geladas de Curitiba. Essa semana estamos esperando 1 grau em Curitiba. E vocês aqui nessa cidade calorosa que é Campo Grande. Aleluia. E assim, a gente chegou sexta-feira. Estou meio rouca por causa de uma rinite. Mas estamos finalizando a nossa jornada aqui nesse culto. Que privilégio Deus tem nos dado de falar com o povo de Deus, povo amado, comprado com o sangue precioso de Jesus. Aleluia, aleluia. E hoje, em especial, é o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual, Infantil e Adolescente. É um dia de luta. E de manhã nós estávamos no IBAM, fizemos o culto laranja com as crianças. Foi muito bom. E assim, igreja, família cristã, Deus tem nos chamado para conversar com vocês a respeito do cuidado que nós precisamos ter com as nossas crianças. Amém? As nossas crianças, elas estão muito vulneráveis. Quem concorda comigo? Muito vulneráveis. E sabe, pai, mãe, você que não tem filho ainda, mas eu sei que vai ter, nós precisamos cuidar mais da nossa infância. E a infância das crianças é muito diferente da nossa. Quem que brincou na rua? Hoje nós não podemos deixar nossas crianças na rua. Quem aqui, a mãe dizia assim, não sei se fala aqui, né, mas lá no sul se falava muito assim, cuidado que na rua tem o homem do saco. A gente morria de medo. Hoje o perigo está dentro das casas. Por isso que é tão difícil a gente trabalhar com esse tema, porque o perigo está dentro das casas. Então, pai e mãe, quero fazer um combinado com você. Com as crianças a gente faz assim, quero fazer com vocês também.
Podemos combinar algo? Sim ou não? Sim. O combinado é, o que você vai ouvir aqui, você vai orar. E você vai dizer assim: Espírito Santo de Deus, fala dentro do meu coração a respeito do que a Mara falou essa noite. E o Espírito Santo vai testificar no seu coração sobre o que você deve fazer dentro da sua casa. Amém? Pode ser? Quem quer combinar isso comigo? Tem mão abaixada. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, e a gente vai ler a partir do 5. Diz assim: portanto, ame o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as... Essa minha linguagem é NTLH, é a linguagem que a gente usa com as crianças, tá? Guardem sempre no coração as leis que eu lhes ordeno e estou dando hoje. E não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando levantarem. Amarre essas leis nos braços e na testa, para que não as esqueçam. Escreva-as no batente das portas das vossas casas e nos seus portões. Então, o povo de Israel aqui estava sendo exortado por Deus para ensinar as leis, os grandes feitos do Senhor, quando? Quando, família? Em todo o tempo, sim ou não? Deitando, levantando, continuamente. E muito do que se passava para o povo, os pais passavam de pais para filhos, é o que diz o Salmo 78, era através de uma tradição oral. Então, conte os grandes feitos do Senhor. E isso serve muito para nós, família cristã. Nós devemos o tempo todo estar conversando com as nossas crianças sobre a palavra de Deus. Amém? Em todo o tempo, andando, deitando, levantando, em todo o tempo nós temos que falar do Deus que nós servimos, porque as nossas crianças também precisam ter uma experiência com Deus, amém? Os nossos filhos, eles não podem vir para a igreja porque a gente vem, não, eles precisam vir à igreja porque eles também adoram a Deus, amém? Criança tem vida espiritual, assim como nós. Ela tem as suas demandas, ela tem os seus pedidos, ela tem as suas angústias, ela tem as suas dificuldades. Claro que é dentro da vidinha dela, mas ela também tem. E ela precisa entender que ela vem aqui na casa do Senhor por causa de quem? De Deus. E é isso que as educadoras cristãs estão fazendo lá com as crianças. A gente tem fugido desses nomes diminutivos, cultinho, escolinha. Eu tenho falado com as educadoras cristãs, se for carinho, ótimo, mas não é diminutivo, amém? Não é menos, é a mesma coisa. E eu quero pedir para colocar os slides lá, que eu quero falar com vocês a respeito do valor da educação cristã. Esse daqui é uma foto de um recurso visual que eu fiz para o meu canal. Eu tenho 2 canais no YouTube. Eu tenho o canal Mara Melnick, que eu falo para os educadores cristãos, e eu tenho o canal da Tia Mara. O canal da Tia Mara é para criança, tá? A gente gera conteúdo para as crianças assistirem. E o canal Mara Melnick, a gente fala com os educadores cristãos. Daí eu fiz essa identidade aí, para falar da identidade de filho de Deus que as crianças têm quando elas recebem Jesus como Senhor e Salvador. É tudo lúdico,
Por isso que a gente faz os recursos. Eu trouxe algumas coisinhas aqui para mostrar para vocês. Peço licença, porque eu não quero infantilizá-los, mas posso mostrar uns recursinhos para vocês? Ufa! Vamos lá então, falar a respeito do valor da educação cristã. Igreja e família juntas podem fazer um excelente trabalho. Qualquer uma das duas que faltar, não vai dar certo. A gente precisa se juntar. O que se fala na igreja é o que se fala em casa. Quando a gente faz isso, fica forte. Amém, igreja? Então, o pastor estava falando que o nome do ministério infantil é Mimo. Que mimo! Que mimo! E é bem assim que a gente trata do ministério infantil, como um mimo, com cuidado, com oração, com dedicação. E você, pai e mãe, não é diferente no seu lar. Amém? Amém? Lembra do combinado? Ó, vamos lá. Então vamos lá para o nosso próximo slide. Onde nós queremos nossos filhos? Onde? Olha o que diz o Salmo 92, 13. Os que estão, não posso ficar aqui. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Florescer com Deus é estar no lugar seguro e na presença daquele que garante segurança. Aleluia. Então, meus irmãos, nós precisamos mudar alguns ditados populares que a gente usa, que aí fora pode até servir, mas aqui não serve. Eu crio filho para o mundo. Nós criamos filhos para o Senhor, amém? Os nossos filhos são do Senhor. O mundo flerta com as nossas crianças. O inimigo fica ao derredor. E nós temos visto quantas coisas ele tem colocado para atrapalhar a infância. Sim ou não? Muita coisa. Muita coisa. Mas nós estamos declarando que os nossos filhos vão crescer aqui, ó, plantados na casa do Senhor. E daqui ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. Por quê? Porque eles não são do mundo, eles são do Senhor. E nós vamos plantar eles aqui. Porque o mundo não vai desviar nossos filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estamos numa guerra. Estamos numa guerra, e a gente sabe que quem orar, quem lutar mais, vai ganhar a guerra, mas as nossas armas são poderosas em Deus, e as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles são de quem? Do Senhor, e vão crescer aqui, ó, é os pastores, são os levitas, os professores, homens e mulheres de Deus, que vão trazer o reino de Deus para essa nação. Homens e mulheres poderosamente usados por Deus, para trazer o reino de Deus, aonde eles estiverem. Então, tem muito valor tudo isso, sim ou não? Por isso que a guerra é grande. E a gente quer conversar a respeito de algumas coisinhas que a gente precisa fazer. Tá bom, família? Vamos para o próximo. Estamos em guerra e precisamos proteger essas crianças. O que vocês acham dessa figura? O que vocês acham dessa imagem? Pai e mãe fazendo um telhado para proteger seu filho. O que se assiste em casa? Qual que é a programação que a família senta para assistir com as crianças? Gente, tem muita coisa que não dá para ver. Concordam comigo? Tem muita coisa. Então, quando a gente fala de proteção, às vezes passa por tirar algumas coisas. Amém? Mas começa por mim. A gente ensina com o exemplo. A gente ensina com o Amém.
E é muito ruim quando eu falo uma coisa e faço outra, sim ou não? Deseduca. Daí você diz, não minta, mentir é pecado. Daí bate lá no portão, quem mora em casa, aquele teu amigo, mala. Você não quer ver essa pessoa. Teu pai está aí, diz que eu não estou, diz que eu não estou. Ué, não é para não mentir? O que você acha que vale mais? O que você acha que mais influencia teu filho? Sua atitude. E assim é em todas as coisas. Então, família, proteção, amém? Estão comigo? Lembra que eu falei? Não precisa aceitar, tem que orar. E a gente precisa cuidar, pode pôr o próximo, com o que a gente tem assistido em casa, sim, amém? Cuidado, um dia eu vi uma pastora falando a respeito de algo muito forte, ela falou bem assim, que existe um horário sagrado na casa do brasileiro. A hora da novela, que antes era às 8, hoje é 9h30, né? A mulher chega, lava a louça, deixa tudo e senta no sofá, silêncio, porque agora, o que a gente está ensinando para as crianças? Né? Minha mãe pede para todo mundo ficar quieto, prepara tudo. Aquilo que a TV está mostrando deve ser importante, vou prestar atenção. E nós sabemos que novela modela comportamento no Brasil, sim ou não? Acho que é só em Curitiba. Aqui no Mato Grosso do Sul, não. E ela falou a respeito dos pais, agora é a hora dos homens, que ensinam os seus filhos a serem fanáticos por futebol. Fala, Deus! Estou indo embora amanhã. Só que o pastor me convidou para voltar. E o que acontece? É a hora sagrada na vida do homem. Eu tinha, assim, um aluninho, e ele dizia bem assim, meu pai, na hora do jogo, se a gente passar na frente da televisão, ele dava um croque na nossa cabeça. Daí eu fiquei pensando, irmão. E daí a gente ensina as crianças a serem fanáticos por futebol. Não estou dizendo que você não pode torcer. Mas quando a gente pensa no que é o futebol, no Brasil, é um ídolo, sim ou não? Sim ou não, igreja? Primeiro lugar no coração dos nossos filhos tem que ser Jesus, amém? Eu fico impressionada com a força com que o brasileiro torce, né? Não sei você, mas tem uma emoção forte, não é verdade? Dia de jogo lá em Curitiba, meu Deus, essas torcidas saem cedo. E compram camiseta, lá é Atletiba, tá mal lá, sabe? Nossos times estão tudo na segunda divisão. E eles acordam cedo, e eles compram camiseta, e eles ficam sem comer, e no horário tal eles estão no estádio. Isso é devoção. E é essa devoção que nós temos que ensinar os nossos filhos a terem com quem? Com Jesus! Nós temos que ensinar nossos filhos a serem fanáticos com Jesus, amém? Então, família, presta atenção, pai, está tudo bem? Estão de bem comigo os homens? Posso ouvir um amém? Ô, glória! Então, gente, cuidado, cuidado, cuidado. Não estou dizendo que você não vai torcer para o teu timão. Qual que é o time daqui? Tá ruim também? Ignora, é que nem Curitiba. Não tem? Esquece o assunto, nem toquei no assunto. Mas é um exemplo, né? E assim, a gente precisa ficar atento. E vamos lá, eu quero falar com vocês a respeito da escola da família. Por quê? Porque o lar
é o melhor lugar para se expressar o amor de Deus. Está escrito aqui, vamos ler juntos? O lar. Deus ama a família. Deus ama a família. E toda vez que a gente sai dos modelos que Deus colocou, dá problema, não é verdade? Daí já estamos aí com as mulheres, com os bebês reborns. Me dá até falta de ar. Gente, isso é loucura, sim ou não? Toda vez que sai do modelo que Deus colocou, dá problema. E a família é o modelo perfeito que Deus colocou. Então, o culto ele é importante na família, no lar, amém? Antigamente tinha o culto no lar. Quem aqui conhece esse termo, esse movimento, o culto no lar? Que era um tempo em que a família se reunia para fazer um culto. Daí você pode dizer, ai, mas eu não tenho gente o louvor está lindo, né? Eu não tenho gente do louvor para fazer o período do louvor no culto do meu lar. Ai, não tem instrumento. Eu estou falando de um momento em que se desliga todas as telas e que a família se reúne e pega a Bíblia. Para quê? Para ler Bíblia, para orar junto. É a hora que o pai, no momento de oração, coloca as dificuldades que a família está passando. O papai, ele está precisando ganhar mais. Vamos orar para que o papai tenha uma promoção. Hoje em dia as pessoas querem esconder das crianças o que está acontecendo na família. É claro que você vai contar de uma maneira que eles entendam. Mas coloca as dificuldades da família no momento de oração, no culto no lar. Quando Deus responder, eles vão dizer, esse Deus existe. Eu pedi junto com a minha família e Ele existe. Meu pai ganhou um aumento. Meu Deus, esse Deus é poderoso. Manda no chefe do meu pai. Experiência com Deus. E isso ninguém tira. Isso ninguém tira das nossas crianças. Então, pais, essa semana, escolhe um dia da semana para fazer esse culto no lar, amém? Vão orar sobre isso? Eu tenho certeza que você só vai colher bênção. Quer ver? Vou dar um exemplo, para colocar um gostinho, 22 minutos. Acaba a luz aqui em Campo Grande? Quando acaba a luz, o que acontece? Vocês têm gerador em casa? Vocês são chique, né? Ou acaba a luz aqui? Quando acaba a luz, o que acontece? Começa a abrir as portas dos quartos, né? Onde tem luz, tem gente, sim ou não? E daí, vai chegando, aí o que vamos conversar? Não tem o celular. Não tem o celular. Daí começa uma conversa gostosa, sim ou não? E começa a surgir tanta coisa boa, sim ou não, família? E daí quando você vê, meu Deus, que tempo gostoso, que bom estar aqui todo mundo junto no mesmo cômodo, que bom, quanta conversa boa surgiu. Daí quando chega a luz, tem gente que fica aliviada, né? Pouco tempo depois, cada um se fecha nos seus quartos, nos seus afazeres, sim ou não? O culto no lar é esse momento. Se você tiver dificuldade com as crianças, desliga o relógio da luz. Sem tela. Faz que nem aquele videozinho que a mãe, para servir a comida, tem que deixar o celular, já viram? Chega com o celular, põe na cestinha, ela dá o prato. Desliga as telas. E faz esse tempo de culto no lar com a sua família. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Eu tenho certeza, porque você vai estar obedecendo o que a palavra de Deus diz. Vamos para o próximo, por favor. Educação cristã. Gente,
nós temos algumas educações que a gente precisa pensar quando diz respeito à criança, à família. Eu digo criança, adolescente. E uma das coisas que a gente não leva muito em conta, mas ela é muito importante, é a educação cristã. Começo do ano, vem a lista do material. Livro tal, uniforme tal, tantos lápis de cor, tem escola que pede até papel higiênico, né? É contra a lei. Aquela lista enorme, abre a lista, e lá vai você. Compra a mochila que a criança quer, compra um uniforme muito bom, porque ela tem que estudar. Mas e a educação cristã? Será que ela é importante? O que você acha? Muito importante. Uma das coisas que a gente tem muita dificuldade no ministério infantil é que tem criança que vem, traz brinquedo, traz celular, não traz Bíblia. Daí eu fico pensando, como é que eu vou ensinar a amar a palavra de Deus se ele nem tem a palavra de Deus? Pai e mãe, nós precisamos zelar pela educação cristã. E tem Bíblia para cada faixa etária. Tem a Bíblia do maternal, tem a Bíblia da criança que ainda não é alfabetizada. Quando ela estiver alfabetizada é outra Bíblia, a gente precisa ir trocando, a gente precisa observar esse tipo de coisa. Porque isso é muito importante. Chegou a hora de vir para a igreja, cadê tua Bíblia, filho? Criança não pode usar a Bíblia no celular ainda, tá, gente? Vocês usam aqui? Criança não dá. Ela precisa dessa Bíblia. Então, pai e mãe, quanto você tem investido na educação cristã do seu filho? Ah, nunca me contaram. Ok, eu concordo. A partir de agora você está sabendo. E você vai investir na educação cristã do seu filho, porque isso é algo muito importante. E te digo por quê. Lá na igreja, teve uma época em que fizeram um tutorial de como você prepara a criança para vir na igreja. Sexta-feira você já começa a falar. Domingo tem culto. Sábado à noite você já separa a roupinha dele. Vamos escolher, filho, a tua roupa que você vai no culto? Vamos separar a sua Bíblia? Isso é cuidado, isso é zelo. Domingo de manhã, está vindo para a igreja, cuidado com o que você conversa. Tem coisa que as nossas crianças não têm maturidade para ouvir. Então, cuidado com as conversas. Porque às vezes, a gente fala coisa, a criança chega aqui com a cabeça cheia. Não, coloca um louvor. E sempre encorajando, vamos adorar a Deus, vamos buscar a Deus. Deus vai falar com a gente, tanto na ida quanto na volta. Pergunta para o teu filho, o que é que você aprendeu na ministração da palavra de Deus hoje no culto infantil? E assim a gente vai encorajando as nossas crianças a virem à casa do Senhor, a estarem aqui. Elas vão aprendendo, elas vão entendendo. E a gente precisa, meus irmãos, olha o que tem dentro da educação cristã. Tem o culto infantil, tem o discipulado, tem escola bíblica, tem igrejas que trabalham com célula, tem grupos. E o que tem aqui na Memorial? Às vezes, tem coisas que a gente faz e a igreja não prestigia, os pais não prestigiam. E daí você faz, investe material e treina, pessoas não vêm, os pais não trazem as crianças. Como assim, gente? Agora, quando chega o problema na casa, para onde que corre? Para a igreja. Se você cuidar com isso, em nome de Jesus, você não vai precisar correr para a igreja com problema. Você vai correr para trazer teus filhos para adorar a Deus, amém? E quero comentar uma coisa com você. A gente quer que os nossos filhos sejam médicos, engenheiros. O meu filho mais velho, ele é biomédico. O meu filho mais novo, ele é designer. O Lucas agora é psicanalista. E eu fiquei muito feliz quando eles se formaram. E todo pai e toda mãe deve investir na educação cristã do seu filho. Só que
no céu não precisa de médico. Jesus é o médico dos médicos. No céu não precisa de arquiteto nem engenheiro, porque a cidade santa já está pronta. Mas no céu precisa de gente que adora o Senhor junto com os anjos, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. É isso que o céu quer, os nossos filhos adoradores. Então, a educação cristã ele vai levar para a eternidade, aleluia, aleluia. Que coisa maravilhosa! A educação cristã vai levar ele para a eternidade. O que é a eternidade? Para sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Então, assim como você investe na educação secular, invista na educação cristã. Amém, pais? Amém, família? E falo isso para nós também, no nosso dia a dia, você que não tem filho, você que é um cristão que vem na igreja, um jovem, invista na sua vida também, estude, cresça espiritualmente. A gente sempre diz para as crianças, que depois que elas aceitam Jesus, elas são como uma pequena plantinha, que precisa crescer e fica forte. Daí a gente pergunta para as crianças, o que é que as plantas precisam para crescer? Vamos lá, cadê os botânicos, os biólogos? Sol, luz. Daí a gente diz para as crianças, muito bem, mas cristão para crescer precisa de leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Daí a gente faz gestinho, faz com a gente, se quiser. Se quiser crescer, se quiser, leia a Bíblia, se quiser. Daí tem a segunda parte, que diz que quem não ora, a Bíblia não lê, diminui. Então a gente diz para eles que eles precisam crescer espiritualmente. Isso é o quê? Isso é a educação cristã. Amém, pais? Então, presta atenção nisso. A terceira coisa que eu quero falar com vocês, antes de seguir nos slides, é a respeito da educação sexual. A gente fala educação sexual na igreja, os crentes ficam arrepiados. Mas tem padrão bíblico. Por isso que eu não posso deixar para a escola. Por isso que eu não posso deixar para o professor Google. Eu tenho que ensinar em casa. Quem aqui recebeu educação sexual em casa? Não recebemos. Por isso não sabemos dar para os nossos filhos. Muita coisa a gente aprendeu aonde? Por aí, não é verdade? E isso é muito danoso. Porque na nossa época, a gente não tinha tanta informação como eles têm hoje. Qualquer coisa que você não responda para o seu filho, ele vai lá, pega o celular e digita. Sexo. Você tem ideia do que aparece? Eu estava falando isso, a mãe falou assim, digitar, e o assistente de voz? Foram procurar como nascem os pintinhos. Acredita que surgiu pornografia na busca? É sério, igreja? É sério. Cada vez que você se cala e não responde, milhões de vozes se levantam para ensinar o que não presta para o seu filho. Então nós precisamos ensinar em casa. Eu não sei como fazer. Eu também não sabia. A gente vai ter que ler, a gente vai ter que aprender, a gente vai ter que se preparar. Por quê? Uma hora vai ter que ensinar. E quando a gente fala de desenvolvimento da sexualidade, eu falo de autoimagem, eu falo de autocuidado, eu falo de autoestima.
e muitas outras coisas que está dentro desse desenvolvimento. E vai chegar uma hora que você vai ter que dizer para eles de onde vêm os bebês, sim. Aí uma abelhinha pousou na... Isso é mentira, né, gente? Você vai ter que dizer. E eu aprendi como uma psicóloga assim, escolhe um livro, procure um livro que você tenha umas figuras que você acha que serve para você ensinar para os seus filhos. Hoje nós estávamos falando sobre as partes do corpo da menina que ninguém pode tocar. Trazemos um bonequinho e daí as partes que não pode tocar a gente vai colocando não. Mas antes a gente vai nomear. Você vê que constrangimento para falar das partes íntimas. Ficam com vergonha. Mas a gente vai ter que falar, pai e mãe. Por quê? Eles precisam aprender a cuidar do corpo deles, e eles vão crescendo. A menina, quando que a mãe vai falar da menstruação para a menina? Quando que o pai vai falar para o menino da poluição noturna, quando ele acorda molhado? Você tem ideia do que surge na busca do Google, quando o menino escreve isso? O tanto de sujeira, de porcaria, pornografia, que vai ser sugerida para ele ver. Então nós precisamos chegar primeiro, amém? Está sendo válido isso para vocês? Temos que chegar primeiro. Por quê? Porque temos um padrão? Não é qualquer coisa. É um padrão bíblico. Então, por favor, pai e mãe, tem que começar. Eu sei que é uma missão difícil. Eu sei que você já está se contorcendo aí por dentro. Ai, minha menininha tão inocente. E tem gente que diz assim, eu tenho medo de falar dessas coisas e despertar. Besteira. Você quando ensina, você tira a ignorância. A ignorância no sentido dela não saber e não conhecer. Você quando ensina o certo, toda vez que apareceu errado, ela vai chegar, mãe, a minha amiga da escola falou isso, mas você me ensinou isso, diferente. Eles trazem para você. Estava lá na nossa igreja e estava com os nossos corajosos, 7 a 9 anos. E uma menina, então, tia, lá na minha sala de aula tem um grupo de WhatsApp. Por favor, né, pais? 7 a 9 anos já está no WhatsApp. E para entrar no grupo, tia, tem que beijar na boca. Tem que passar batom. Tem que ter namorado. Grupo de criança. Grupo de criança. Então, o tempo todo, nossas crianças estão sendo assediadas. E isso é uma das menores coisas que a gente ouviu. Então, a gente precisa chegar primeiro. Amém, igreja? Primeiro com informação boa. Primeiro com ensinamento cristão. Porque quando vem contrário, ela chega e te fala. E outra coisa, eu te pergunto, que tipo de conversa, que tipo de dúvida teu filho não pode trazer para você? Você precisa se preparar e dizer para ele, tudo o que você precisa saber, pergunte para mim, porque eu vou responder. E vou dizer, irmãos, vai orar, porque vai vir umas coisas que você vai ter que pesquisar, estudar, vai ver coisa feia, mas antes perguntar para você do que perguntar para um amigo da esquina, sim ou não? E a gente precisa se preparar. Essa geração que as crianças estão, os adolescentes, o desenvolvimento da sexualidade deles é muito diferente. E o mundo, vou contar uma das mentiras que o mundo diz para os nossos adolescentes, pré-adolescentes, que nudes, você sabe o que é nude, pai e mãe? Quem sabe o que é nude? Tem muita gente que não sabe. O que é nude? Tirar foto das partes íntimas e mandar. Seja por grupo, seja por internet. E estão dizendo que fazer nudes faz parte do desenvolvimento da sexualidade das crianças. Mentira do diabo. E as crianças estão tirando fotos. E daí você fica perguntando, aonde que elas tiram foto da parte íntima e compartilham no celular? Aonde? No quarto.
dentro da casa dos crentes. Por quê? Porque não tem controle. Pai e mãe, se você deu um smartphone, um celular com acesso à internet para o seu filho, você precisa colocar o controle parental. Já ouviram falar? Quem já ouviu falar de controle parental? Muita gente não ouviu. É um aplicativo que você coloca no seu celular e no celular do seu filho. E nesse aplicativo você restringe nudez, cena de violência, e tudo que ele acessa você está vendo. É o mínimo que a gente faz, porque a gente precisa monitorar. Amém? Eu acho muito interessante, pastor, ensinar as famílias a fazer isso. Trazer gente, pessoas que saibam e ensinem as famílias a acessar os históricos, a colocar o controle parental. E se você encontrar alguma coisa lá que não é legal, não adianta você gritar, se espernear. A primeira coisa que você vai fazer para o teu filho, sabe o que é? Pedir perdão. Por quê? Quem que deu para ele o celular? Quem que paga a internet? Somos nós. Então você vai dizer, filho, filha, eu quero te pedir perdão. Porque eu te dei algo que pode te fazer mal. Então agora a gente vai dar um passo atrás e a gente vai começar tudo de novo. E daí você explica, e daí começa de novo e monitora. E se encontrar alguma coisa, vem cá, vamos conversar? O que é isso aqui? O que você entende que é isso aqui? A gente precisa checar o que as crianças veem. E se é alguma coisa ruim, vamos orar, filho? Vamos orar e pedir a Deus que você não acesse mais. Vai cair, vai acessar? Vai. O que você faz? Vamos orar mais um pouco, filho. Vem cá, vamos orar. Vamos caminhar junto. Ajoelha com o teu filho. Leva ele a pedir perdão. Chora com ele. E interceda, interceda. É isso que a gente precisa, amém, pais? Daí me perguntam, com que idade pode dar celular? Não é idade, é maturidade. Tá? Vê se tem maturidade. Vamos adiante, estou terminando já. Próximo, por favor. É urgente protegermos nossas crianças. Olha ali, o que está escrito? Crianças, hein? O diabo não tem pena delas. Não tem. É forte isso. Não tem. Mas o reino das trevas, ele investe, e alto. As nossas crianças, todo dia, surgem jogos de última geração, altas tecnologias, com conteúdos muito caídos. E são coisas que são feitas para atrair a atenção das nossas crianças. E elas atraem. Pai e mãe, vai comprar jogo de videogame. Qual a classificação indicativa? Tem criança, tem menino de 9 anos brincando com jogos para 18 anos. Jogos que vão prejudicar o desenvolvimento dele. Então, presta atenção nisso. Pode pôr o próximo, por favor. Olha aí, como que está a saúde emocional das nossas crianças? Nós temos crianças depressivas, nós temos crianças ansiosas, e a gente precisa conversar com as nossas crianças a respeito disso. Ontem estava falando a respeito disso, que os meninos, a gente ensina os meninos que eles não podem chorar. Quem aqui aprendeu que homem não chora? Cadê os homens? Que homem aprendeu que homem não chora? E aí criamos homens embrutecidos. A menina cai, rala o joelho, sangra. Ai, meu amor, vem aqui. A gente cuida. O menino cai. Levanta! Você não é homem. Está machucado. Está doendo. Cuidado, gente. Então quer dizer que o menino não pode chorar de dor? Daí eu estava falando sobre isso, meu marido falou bem assim, cochichou no meu ouvido. Daí ele trouxe algo, foi o Espírito Santo que falou para ele. Ontem que os homens que estavam aqui, eu comentei sobre isso. Na Bíblia, tem um versículo que diz que Jesus chorou. Quem chorou? Se Jesus chorou, você pode chorar, homem, amém? Se Jesus chorou, você pode chorar. Então, como que está o desenvolvimento emocional do seu filho? Como que está o seu desenvolvimento emocional? Nunca tivemos tantas crises emocionais, tantas
problemas nessa área. Gente, presta atenção, nossas crianças estão fazendo desafios, estão depressivas, crianças com ideação suicida. Não é pouca coisa, igreja, mas quando a gente se reúne, a gente ora, a gente senta na mesa. Mãe, por favor, você gosta de comer na frente da televisão? Isso não é de Deus. A Bíblia fala de mesa. A Bíblia fala de mesa. Então, senta na mesa. Não tenho tempo com meu filho. Senta para comer, olha no olho dele. Filho, você está diferente. Aproveita esse tempo, cuidado, são nessas pequenas coisas que Deus pode fazer grandes coisas. Pode pôr o próximo, por favor? Estou terminando, pode pôr o próximo. E o próximo, aqui, vamos terminar aqui, com esse texto bíblico. Antes de ler o texto, quero falar, eu tenho alguns poucos exemplares desse livro. É um livro muito simples, que traz algumas dicas de como você trabalhar a sexualidade das crianças à luz da palavra de Deus. Foram quase todos, mas tem alguns aqui. No final, a Vânia vai estar me ajudando, se você quiser, tá bom? E assim, procure literaturas, aprenda, sente para aprender, porque isso é urgente, tá? Volta aquele outro slide lá para mim, por favor. Meu tempo já está acabando, 58 segundos. Já estou com -1, meu Deus. Volta, irmão. É aquele... Não, para frente agora. Ai, como ela é complicada. Para frente agora, irmão. Quando chegar, eu peço para você parar. Próximo. Aqui. Gente, olha ali o que diz Hebreus 12:6. Pois o Senhor disciplina quem? E educa todo aquele que recebe como? Tem uma disciplina aí dizendo que a gente não pode fazer um monte de coisa com os nossos filhos, que tudo traumatiza. Ora, porque o amor de Deus disciplina. Na minha opinião, quando você não disciplina, é desamor. Porque se eu não ligo para você, bolhufas o que você faz. Se eu te amo, eu cuido, eu disciplino, eu coloco cercas. Agora o próximo, meu irmão, e eu quero terminar lendo com vocês esse versículo bíblico. O próximo, meu irmão, por favor. Aqui tem uma torre. Deus tem chamado as famílias para subir numa torre de vigília, para antecipar os ataques do inimigo. Deus, Ele quer dar olhos de águia para você, pais. Teu filho chegou diferente, o Espírito Santo já vai dizer, ora, chama para conversar, porque a gente precisa estar nesse alto lugar, e o Espírito Santo está conosco. Olha o que Paulo diz aqui, as armas que usamos na nossa luta, não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, aleluia. São essas armas que Deus quer nos dar, amém? Mas você precisa fazer a sua parte. Quero terminar orando a respeito de tudo que a gente falou aqui. E vamos tomar posse dessas armas poderosas em Deus. Nós vamos vencer, porque com Jesus nós somos mais que vencedores, amém, família cristã? Amém, levante, vamos orar. Quero fazer um momento de intercessão pelas famílias. Começa a colocar aí seu filho. Começa a colocar aquele costume estranho que ele está tendo, que não te agradou. O Espírito Santo já falou para você, não está bom isso, e você ainda não orou. Você vai orar e você vai conversar, porque é isso que filho precisa, de limite, de pai. Se você falhar como amigo do seu filho, tudo bem, mas se você falhar como pai, ele não tem ninguém para substituir. Se tem uma coisa que nós não podemos falhar é como pai e mãe, sabe por quê? Amigo ele acha um monte, pai e mãe só tem você. Então, fecha os seus olhos, o Espírito Santo vai trazer a sua mente. O que está acontecendo na sua casa, que faz tempo que você está dizendo, não está bom isso, não está bom, que está te incomodando, coloca diante de Deus, nós vamos orar. Deus, em nome de Jesus, aqui estão teus filhos, Pai.
Aqui estão pais e mães colocando diante de Ti, Senhor, coisas que estão acontecendo nos seus lares. Eu peço que o Senhor dê essas armas poderosas em Deus para eles, Pai, em nome de Jesus, que eles tomem posse dessas armas e que eles possam agir nos seus lares, no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Despedaça todo o jogo do inimigo. Tudo que não vem de Ti, arranca das nossas casas. O Senhor sabe como fazer. E nós queremos terminar dizendo que os nossos filhos vão crescer plantados na casa do Senhor. Daqui ninguém tira. Daqui ninguém tira. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.